Ancine, Agência Nacional do Cinema. Patrocínio Huawei. Uma produção Delos Boreal. Apresentam... Sobre fundo preto, linhas curvas, verdes e pontilhadas rotacionam. Segue uma série de nomes em letras brancas. Em letras vermelhas, os nomes piscam. Alberto Manguel, Brian Greene, Camille Paglia, Carl Hart, David Grossman, Geoffrey West, Javier Cercas, John Gray, Joshua Green, Mia Couto, Pascal Bruckner, Paul Bloom. Direção, Pedro Zimmermann. Tudo escurece. Dentro de um círculo formado pelas linhas verdes, lê-se Fronteiras do Pensamento, Vozes do Mundo. Geoffrey West, A Matemática do Mundo. Tudo escurece. Numa animação, percorre-se lentamente um vale arborizado. É fim de tarde. De baixo para cima, percorre-se lentamente a copa de uma árvore num arvoredo. Percorrem-se galhos que estão cheios de brotos verdejantes. Uma joaninha vermelha com bolinhas pretas está sobre uma folha. De perto, vê-se um camaleão verde e laranja. Como é possível que organismos evoluam de formas tão distintas e possuam projetos biológicos tão diferentes? Somos muito diferentes de uma árvore. Árvore frondosa e com tronco grosso. Temos corações que batem, caminhamos, nos movimentamos. Uma árvore é estática. Ela não tem um sistema circulatório ou coisas do tipo. No entanto, plantas, árvores, mamíferos, pássaros, peixes, insetos, todos agem de modo semelhante. Uma esfera transparente dentro da qual está uma folha gira. Então, o que poderia ser comum entre eles? E o que há de comum são as redes. Todos são sistemas em rede, pois somos constituídos por redes. Por exemplo, cada um aqui nessa sala é formado por cerca de 100 trilhões de células. E cada uma dessas células precisa ser nutrida de forma democrática e eficiente. Série de micrografias, de células em movimento e cercadas por bolinhas, de um tecido com vasos parecidos com os sanguíneos no qual pontinhos se deslocam. De um tecido amarelo com círculos amarelos, cheios de bolinhas brancas. Ele vibra. E a forma como a evolução resolveu isso foi desenvolver redes. De uma folha. Para distribuir energia e informações para essas células. Pontinhos verdes numa gota. Isso vale para todos os organismos, independentemente do seu Dois design. deles se fundem. Micrografia de células redondas e alongadas. Dentro delas há uma partícula marrom. Sobre elas surgem cálculos. A matemática da física dessas redes é universal, independente do design evolutivo que origina essas leis de escala. É assim que a vida As células se funciona. movem. Aceleradamente, brotos verdes brotam e crescem num solo com terra escura. E, por exemplo, o crescimento. Como isso funciona? Funciona assim. Você come, metaboliza, envia energia pela rede para nutrir suas células. Essa energia mantém as células, reparando-as ou substituindo as que morrem, e então gera novas células. Micrografia de células verdes. O comportamento da rede também define o ritmo da vida. Um peixe cinza e amarelo com detalhes em branco e preto está perto de um recife de coral. Ele abre e fecha a boca. Um cardume é visto cada vez mais de perto. Dizem que o ritmo da vida desacelera quanto maior você é.
E isso está profundamente ligado à estrutura da rede que cria essa economia de escala. Ondas em alto mar, sol entre nuvens. Agora vamos às Prédios atrás cidades. do mar. Até que ponto uma cidade é como um grande organismo? São vistos cada vez mais de perto. Falamos do metabolismo urbano. Mencionamos o DNA da cidade, a ecologia do mercado, e assim por diante. A questão é, essas metáforas biológicas são apenas metáforas? Ou há um fundamento científico por É trás noite, delas? aceleradamente, carros e ciclistas passam por uma via elevada cercada por um arvoredo. Cidades são dominadas por redes sociais que apresentam um comportamento superlinear crescente. Quanto maior você é, mais você tem. Aceleradamente, pessoas e veículos atravessam num cruzamento. E o que acontece ao analisar a matemática disso é que ela prevê exatamente o oposto do comportamento observado na biologia, com a desaceleração do ritmo vital. Quanto maior você é. Na verdade, a dinâmica das redes faz com que o ritmo da vida se acelere. Quanto maior você É é. dia, aceleradamente, pessoas atravessam num segundo cruzamento. Arranha-céus vistos cada vez mais de perto. Assim, a vida em uma cidade pequena é mais lenta, por qualquer métrica que se use, comparada ao ritmo de uma metrópole, de forma sistemática. Cada vez mais de perto, vêm-se casas numa encosta verdejante. Outro ponto observado na biologia é que essa economia de escala, oriunda das redes, levou à ideia de que o crescimento para. Num canteiro ao lado de uma rua, vê-se de perto uma plantinha verde. Plantinha numa calçada. O crescimento se estabiliza e passamos a maior parte do tempo em um estado estável, não de expansão. Isso contrasta fortemente com o crescimento ilimitado Um longo que gramado vemos é ao ladeado nosso por redor. arvoredos e prédios. É noite. Aceleradamente, veículos avançam por uma avenida cercada por prédios. Podemos descrever isso com equações similares às da biologia. Os recursos que chegam, energia, ideias, etc., são direcionados para o crescimento da cidade. Esses recursos são distribuídos pelas redes, mantendo a cidade, reparando-a e então gerando crescimento. Veículos avançam por avenidas e viadutos. Isso resulta em crescimento ilimitado, o que parece ideal. O comportamento superlinear produz crescimento contínuo, como observamos. Mas há um problema crucial. O problema é que esse crescimento ilimitado não é sustentável. Veículos avançam aceleradamente por uma avenida arborizada, deixando rastros luminosos vermelhos e brancos. Esse crescimento ilimitado, se seguirmos as equações, inevitavelmente levará a um colapso em um período finito de tempo. Veículos avançam por um emaranhado de viadutos. Percorre-se um túnel iluminado e com uma pista com faixa dupla. Então, como evitar isso? Como evitar o colapso de um sistema em crescimento sem fim? Bem, a percepção é a seguinte: esse crescimento é determinado pelo paradigma de cada período específico. Vetores de matemática geométrica são vistos cada vez mais de perto. Talvez o paradigma da cidade, mas principalmente o paradigma da época. Veículos avançam aceleradamente por avenidas. Tudo escurece. Uma fumaça preta sai de uma chaminé. Pode ser que seja o paradigma do carvão ou a descoberta do petróleo, Plataformas de petróleo. ou talvez a invenção dos Sala de computadores servidores. e, mais recentemente, a criação da TI, ou seja, uma inovação importante
que determina não apenas o crescimento, mas as condições em que ele acontece. Numa sala, homens brancos estão diante de computadores. Há uma segunda sala de servidores. Isso nos leva à seguinte ideia. Para sustentar o crescimento e evitar o colapso, é preciso, em algum momento, antes de alcançar essa linha pontilhada, que indica o colapso do sistema, mudar o paradigma de inovação. Gráficos. É necessária uma grande mudança, reinventar-se, descobrir algo novo. Inventar computadores, como há 20 mil anos, quando descobrimos o ferro, há 10 mil anos. Seja qual for a grande invenção ou descoberta necessária para reiniciar o relógio de forma Um ponteiro eficaz. avança num relógio. Assim, reinicia-se o relógio e recomeça tudo de novo. Ele avança. Isso é ótimo e foi o que fizemos. Mas, claro, surgem novos problemas. Chegamos a outro ponto de possível colapso. Então, outra grande invenção é necessária e assim por diante. Portanto, temos esse que chamo de teorema para sustentar um crescimento ilimitado, como o dos últimos 200 anos ou mais. É preciso inovar continuamente. As inovações devem surgir a tempo de evitar o colapso. Caso contrário, o colapso é inevitável. Num gráfico na tela de um computador, uma linha crescente cai de forma abrupta. Mas há outro detalhe. Códigos binários. Lembrem-se, quanto maior o crescimento, mais rápido o ritmo da vida. Ao subir uma dessas curvas, a vida acelera. Então é preciso uma mudança Cascata inovadora. com códigos numéricos. Infelizmente, o intervalo entre essas inovações precisa diminuir cada vez mais. Não basta a vida acelerar. As inovações devem surgir cada vez mais rápido. Aceleradamente percorre-se uma via elevada ladeada por prédios e um túnel. Num semáforo de pedestre, uma palma da mão pisca. Uma mudança inovadora que antes levava milhares de anos para ser desenvolvida, ou séculos, alguns milênios, hoje leva talvez 20 anos para ser criada. Aceleradamente, um menino branco escreve numa lousa lotada de cálculos. Ele é visto de costas. Está de camisa, colete e calça. 2 vezes ele sobe numa escada, escreve e desce. Numa placa luminosa, contagem progressiva. Então, percebemos que nossas interações sociais e o fenômeno extraordinário das cidades que inventamos, que nos unem para gerar ideias e manter essa retroalimentação positiva coletiva, coletivamente, teve como efeito acelerar o relógio, fazer com que ele se movimente cada vez mais rápido, de forma mensurável e previsível. O ponteiro avança no relógio. E a pergunta é, conseguimos acompanhar esse ritmo? Em outras palavras, como metáfora, é como viver em uma esteira que acelera sem parar. Precisamos correr cada vez mais rápido e, em algum momento, saltar para outra esteira ainda mais veloz. Acelerar nela e saltar novamente. E assim continuamente. Esse é o mundo que criamos. A questão é, podemos continuar assim? Quanto tempo até a próxima grande inovação? Tudo começa com a vida. Contagem regressiva num cronômetro. Tudo escurece. Ondas quebram em rochedos. Grandes nuvens de fumaça encobrem parcialmente raios solares. Saem de vulcões em erupção.
A vida levou mais de 1 bilhão de anos para evoluir. 1 bilhão de anos para surgir. Mas isso foi há bilhões de anos. dinossauro anda por uma floresta. Sentado num rochedo, um macaco olha para um paredão rochoso. Numa colina, um homem olha para prédios. Ele é visto de costas e cada vez mais de perto. Carros avançam por uma avenida. E o que ocorreu é que os processos levam cada vez menos tempo até chegarmos ao ponto atual, onde tudo acontece simultaneamente. Uma placa eletrônica com muitos microprocessadores é vista cada vez mais de longe. Como animais biológicos, cada um de vocês opera sentado ali esperando eu terminar. Vocês operam com menos de 100 watts. Essa é toda a energia que consome. Lâmpada. 2.000 quilocalorias por dia. Equivalem aproximadamente a 90 watts. É fim de tarde. Algumas janelas de dezenas de prédios estão iluminadas. Através de algumas, vêm-se pessoas. Já como seres socioeconômicos, nos tornamos. Ou seja, se perguntarmos quanta energia cada um de vocês exige para viver como vivem, o padrão e qualidade de vida que têm ao estarem sentados confortavelmente. Prédios baixos e iluminados em colinas verdejantes. Vocês têm carros, casas, luzes, a cidade funciona. Isso requer, não sei no Brasil, mas nas cidades similares, nos Estados Unidos, são 11.000 watts por pessoa. No Brasil, provavelmente é parecido, pelo menos 10.000 watts. E podemos nos perguntar, qual animal opera com 11.000 watts? Elefantes andam embaixo de lâmpadas penduradas num teto. Aproximadamente uma dúzia de elefantes. Cada um de nós opera no nível biológico de uma dúzia de elefantes. A silhueta de um homem olha para luzes azuis. Isso nos leva a um dilema duplo. Nos desconectamos totalmente do mundo biológico. Pois, como caçadores, coletores, operávamos em sintonia e harmonia com a biosfera. Nas paredes de uma caverna, pinturas rupestres de animais. Agora, operando a 90 watts biologicamente, mas a um nível extraordinário socioeconômico. E, ao mesmo tempo, aceleramos o ritmo da Pinturas vida. de um cervo e de um homem com arco e flecha. Isso nos deixa com um grande ponto de interrogação. Pintura de um ponto de interrogação. Será que podemos sustentar isso? E como fazer a transição para uma era onde tenhamos cidades maravilhosas? Um curso d'água separa a caverna de arranha-céus. Que criem tudo o que desejamos e garantam a qualidade de vida almejada, assim como os 7 bilhões de pessoas do planeta e os 3 bilhões que virão nos próximos 30 Atrás do curso d'água, os anos arranha-céus são vistos desejam. cada vez mais de perto. Como fazer isso sem um colapso total? É noite, percorre-se uma avenida ladeada por prédios iluminados. Percorrem-se prédios. Não vou responder essa pergunta, mas encerro aqui deixando essa provocação. Muito obrigado. Atrás de uma árvore que é vista cada vez mais de longe, há centenas de prédios. Tudo escurece. Direção: Pedro Zimmermann. Produção: Rodrigo Berto Matias. Roteiro: Roberta Marossi, Corominas, Rissier. Fotografia: Pedro Zimmermann. Seguem os créditos finais. Roteiro de audiodescrição: Cristiane Curioni. Consultoria especializada: Edgar Jacques. Locução: Giancarlo Marchesini. Conteúdo de acessibilidade, etc. Filmes.